E agora, por exemplo, na área florestal, viveiro, eu acho que tem umidade, é muito mais fácil o micro-organismo, né, atuar. Agora, por exemplo, você falou uma outra coisa, você falou que além do fungo, né, além do biológico, do fungo que você aplicou, ele sobreviver no limbo foliar, ele tem os metabólitos, né? Exato. E isso daí você vem e aplica, que esses metabólitos vão ser tipo hormônio. Então você tem um efeito indireto, né? Não só dele na praga, mas ele na planta como um todo, né? A parte hormonal, auxinas e outras coisas nesse sentido, né, Isaac? Então, os metabólitos a gente precisa separar aí a classe dos produtos. Quando eu falo de produtos principalmente para solo, eu penso muito nos metabólitos como hormônios, né? Auxina, gibberelina, citocinina, na promoção do crescimento vegetal, as rizobactérias, né? Que são as bactérias promotoras ali do enraizamento e que se desenvolvem na rizosfera da planta, elas produzem um mix de hormônios vegetais. Quando eu vou para a parte aérea, é importante destacar duas coisas importantes. Você tem as bactérias com efeito fungicida e bactericida. Os subtilis produzem metabólitos com efeito fungicida e metabólitos com efeito bactericida. E você tem bactérias com produção de metabólitos inseticidas. Então, cada bactéria, essas rotas, elas são acionadas em função da genética do próprio micro-organismo e também da condição de cultivo, da condição, seja do meio de cultura, e essa é a especialidade da BioWorld, é desenvolver formulações de meio de cultura junto com equipamentos que o conjunto dessas informações levem à expressão de metabólitos específicos para um objetivo que eu quero. Agora, importante destacar aqui também, e aí voltando até o tema psilídeo, que é um desafio, quando eu multiplico o fungo em meio líquido e a tecnologia que a BioWorld utiliza, você tem a produção de metabólitos secundários na multiplicação de fungo em meio líquido, o que não ocorre a multiplicação em meio sólido. Essa é uma discussão, tem pesquisador que até hoje fala, não multiplica fungo em meio líquido. Ao passo, eu e o Fábio participamos de um grande simpósio ano passado, já tem empresas defendendo, por exemplo, que o metabólito em fungos é mais importante do que o próprio efeito entomopatogênico, que é a colonização ali no inseto. E por exemplo, no psilídeo, por que eu queria destacar isso? O custo da pulverização, muitas vezes, ele vai ser maior do que do próprio produto. Então, a compatibilidade cauda em qualquer cultura, e principalmente o eucalipto, que tem entradas restritas, são áreas muito extensas, você ter a possibilidade de compatibilizar, principalmente com o boro, as formas de boro, os produtos à base de boro, a grande maioria são letais aos micro-organismos, tem baixíssima compatibilidade. Então, quando eu uso metabólitos secundários, eu permito a compatibilidade, por exemplo, com o boro, que é um elemento extremamente essencial para a silvicultura, principalmente o eucalipto. Então, ter essa compatibilidade é importante, porque senão eu teria um custo adicional com a aplicação, que às vezes vai ser mais caro, além de que não é só questão de custo, você tem as janelas e toda a dificuldade operacional que o produtor tem para atender as janelas aí. Então, a tecnologia BioWorld, ela permite a multiplicação de fungos em meio líquido, expressando metabólitos secundários, o que potencializa a compatibilidade com nutrição, e dentro do contexto do psilídeo, a gente já tem dados reais aí de monitoramento com controle, e isso é muito importante, inclusive para as florestas. Eu acho, né, Fábio, os resultados agora no Mato Grosso são, os recentes aí, são extremamente positivos, né? Foram muito bons, né?